existe ou deveria existir uma idade certa para as pessoas, para as crianças e adolescentes começarem a usar ferramenta de inteligência artificial? Essa é uma discussão que está rolando no mundo e acabou de chegar ao Brasil, mas enquanto as autoridades públicas estão conversando e discutindo o que fazer, as crianças e adolescentes não querem nem saber de regras ou de limites não, porque elas já estão usando, né, Diogo? Já estão usando e estão usando para diferentes fins. Eu vou trazer uma pesquisa aqui que eu achei interessante, relevante, em relação ao cenário americano. Então, uma pesquisa que foi feita pelo Centro para Democracia e Tecnologia queria entender como que as crianças estavam usando a inteligência artificial. Eu vou trazer um número aqui que vai te chocar. Olha que eu sou difícil de surpreender, hein? Mas vai. Quantos por cento você acha que dos jovens já utilizam inteligência artificial para ter algum tipo de relação romântica? Os jovens de hoje que não querem interagir com outras pessoas, 5%, eu chuto. Essa pesquisa identificou já 20%. Então, 20% de jovens, crianças e adolescentes já usam a inteligência artificial ou conhecem alguém que usam a IA para ter algum tipo de relacionamento. Essa foi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, com mais de 1.000 participantes, que envolveu tanto os entrevistados, que eram os jovens, como os pais e até os professores responsáveis. E chama muito a atenção. E aí tem uma segunda pesquisa, que também foi feita no cenário dos Estados Unidos, que foi feita pela Common Sense Media, que fala que já quase 33% dos adolescentes também já estão se relacionando com essa ideia de companheiros virtuais. Não necessariamente uma relação romântica, mas quase como se fosse também uma espécie de um grande amigo virtual. Ou seja, 1 a cada 5 adolescentes americanos que estão no ensino médio se relacionam amorosamente. Ou seja, o crush deles é a IA, é o ChatGPT. Romântico, um relacionamento romântico com a inteligência artificial. E 1/3 tem um amigo de IA. Tem um amigo de IA, um grande companheiro. Na minha época eu tinha amigo imaginário. Né? Você teve amigo imaginário? Eu nunca tive, não. Você nunca teve? Você nunca deu um nome pro seu amigo imaginário? Você já teve amigo imaginário? Eu tive, lógico, cara, todo mundo teve. Você quer falar deles aqui? Não quero falar deles aqui. Um estresse aí. Mas no Brasil essa situação não é muito diferente. Aqui a pesquisa TikKids, que foi lançada ali no finalzinho de outubro, mostrou que 65% das pessoas com 9 a 17 anos já usam inteligência artificial. E aqui a gente está falando das crianças na primeira infância e ali entrando na adolescência, mas ainda menor de idade. Só que o que mais me chocou nessa pesquisa, que ouviu mais de 2.300 crianças, foi feita pelo NIC, que é uma organização do CGI, mas também ouviu os pais, é que há uma diferença no nível de uso da inteligência artificial conforme as crianças vão crescendo. E aqui tem 2 polos, Diogo. As crianças de 9 a 10 anos e os adolescentes de 15 a 17 anos. Os adolescentes de 15 a 17 anos, obviamente, usam muito mais do que as crianças de 9 a 10 anos. E aqui a gente já tem coisas muito marcantes, porque as crianças, elas usam para pesquisa escolar e estudo, 37% delas usam. Já entre os adolescentes, 68% usam, é quase 70%. E para falar sobre conversas e problemas emocionais, aqui a gente tem uma distinção muito grande. Você mencionou que 20% dos adolescentes lá nos Estados Unidos já usam para questões de relacionamento amoroso e 30% usam para se relacionar como amigo. Aqui no Brasil, 4% das crianças de 9 a 10 anos já usam com esse fim de um relacionamento emotivo e 12% dos adolescentes de 15 a 17 anos já usam com essa finalidade. Ou seja, a gente aqui no Brasil está se encaminhando para uma realidade parecida com a dos Estados Unidos, mas tudo isso mostra que as crianças estão usando a roda inteligência artificial. Não tem muito como voltar. Não tem como voltar atrás, é uma nova realidade e traz pontos problemáticos que a gente precisa discutir. Primeiro que ou essa tecnologia ela não foi desenvolvida para esse fim, especialmente, né? Então são chatbots gerais, ou aqueles que são desenvolvidos para funcionar como uma IA de companhia, eles acabam usando, a gente já discutiu isso muitas vezes aqui em Deu Tilt, técnicas que são manipulativas, que é para manter as crianças ali. Então, são várias questões que estão sendo debatidas para entender esse fenômeno, porque não é só uma questão da tecnologia, nem do design, mas envolve, né, questões
psicológicas, de interação, antropológicas, e tem muita gente levantando muitas questões em relação a isso. Até do ponto de vista de que essas crianças que estão se relacionando agora com essas inteligências artificiais, e essas inteligências artificiais, a gente sabe, né? Isso a gente já sabe, é um fato dado, que ela não quer te chatear. Né? Então, ela vai fazer de tudo para te agradar, te manter ali dentro da plataforma. Então, acaba sendo uma interação em que a criança ou adolescente sempre vai ouvir um sim, raramente ou quase nunca vai ouvir um não, e é uma relação parasocial. Então, ela acredita que está conversando ali com um amigo ou com uma namorada, mas do outro lado não existe um amigo e uma namorada, né? É só uma questão probabilística. Só que existe essa projeção. E essa projeção que é feita desse relacionamento de uma coisa muito mais amistosa, que não te contradiz, é, de certa forma, transposta para a vida real. Exato. E aí isso acaba impactando também a relação das pessoas, né, desses jovens com seus pais, com os colegas de carne e osso da sala de aula e até mesmo para futuras relações afetivas. Então, é um cenário muito de transição, né? A gente nem tem tantas evidências para entender todo esse fenômeno. Então, é um desafio enorme que a gente tem pela frente. E acho que a gente precisa começar a dar passos para trazer mais controle para essa situação, senão vai descambar. Exato. Mas é por isso tudo, por todo esse cenário que você mostrou muito bem aí, que o mundo todo está preocupado sobre qual é a idade certa para começar a usar IA e também para começar a usar as redes sociais, porque muitas das IAs que a gente encontra, elas estão nas redes sociais, elas não aparecem do nada na vida das crianças. E essa discussão já tem sido feita de uma forma assim muito mais adiante do que o Brasil está, pela Austrália, que proibiu rede social para menor de 16 anos. A Dinamarca também sugeriu a proibição, é um projeto de lei que foi mandado pela primeira-ministra para o parlamento, para criança menor de 15 anos. E de onde a gente menos espera que veio também outra novidade. Os Estados Unidos, que geralmente tem um controle bem permissivo de quem pode ou não usar as plataformas, a Suprema Corte acabou de decidir que verificar a idade das crianças não infringe a primeira emenda, que é aquela que defende a liberdade de expressão. E a verificação de idade é um dos primeiros passos para fazer o controle de quem pode ou não usar, dependendo da idade que tem. Todos esses áreas, essa onda que está sendo discutida no restante do mundo, acabou de chegar ao Brasil. O Ministério da Justiça acabou de publicar uma portaria que reforma a classificação indicativa e traz pelo menos 2 grandes pontos. O primeiro é que eles criam uma nova faixa etária. Todo mundo que já viu um filme já viu ali aqueles numerozinhos em cima e eles indicam para quais faixas etárias aquela obra é recomendada. Tem a classificação livre, tem a classificação para a partir de 10 anos, 12 anos, 14, 16 e os filmes para adultos. Ou seja, geralmente são filmes com ou muita violência, ou muita droga, ou muita pornografia. Só para explicar, então quando aparece aquele quadradinho colorido lá com 12, quer dizer que é para acima de 12 anos, é isso? Exato. E essa portaria criou a faixa de acima de 6 anos. Ou seja, está classificando coisas que abaixo de 6 anos não poderia... Exato. Tá. A outra novidade é a criação de um novo eixo de classificação de obras. Hoje em dia tem 3 eixos que valem sobretudo para conteúdo, que é se a obra tem sexo, drogas ou muitas cenas de violência. Mas tudo isso vale para conteúdo. Ou seja, era muito difícil usar esses critérios para classificar, por exemplo, o Facebook. Classificar, por exemplo, uma loja de e-commerce. E agora eles criaram um 4º eixo que é chamado de interatividade digital. E a justificativa é que os riscos para a criança, muito do que tem sido visto hoje em dia, acontece com mais ênfase na interatividade do que só pelo conteúdo. E ao criar esse eixo, o Ministério da Justiça vai conseguir classificar por idade ou mais plataformas do que apenas um filme, uma série, uma peça de teatro. Vão entrar na jogada agora redes sociais, lojas de comércio eletrônico, plataformas de inteligência artificial. E o que eles vão avaliar nisso tudo? Eles vão avaliar se dentro dessas plataformas dá para adulto interagir com criança, se as crianças podem fazer compras de uma forma inadvertida, sem a visão dos pais. Eles vão avaliar também se tem o contato com adultos desconhecidos.
Só que nada disso funciona sozinho. É bom que a gente diga que a classificação indicativa, tem muita gente que diz assim, quem tem que decidir é o pai. Não é o governo que vai dizer que eu posso levar minha criança ou não para ver tal filme, eu posso ou não mostrar tal série para minha criança. A classificação indicativa é, como ela traz no nome, uma indicação. É um instrumento de conhecimento para os pais saberem que tipo de conteúdo tem naquela obra e agora que tipo de interação vai ter em cada plataforma. E aí ele decide se a criança, se o filho, a filha o adolescente, sobre a responsabilidade dele, pode ou não ter acesso àquele tipo de coisa. De um lado, a classificação etária é esse instrumento para os pais, mas de outro, ela vai servir também para as plataformas terem ideia de quem elas podem ou não deixar acessar alguns conteúdos que são exibidos por elas. Isso porque o ECA Digital vai obrigar as plataformas a verificar a idade de cada usuário. E se ela constatar que ela é uma plataforma para 14 anos e tem gente de 12 anos ali, ela vai ter que falar, opa, você não pode entrar, porque a gente tem que cumprir a lei, e a lei está dizendo que pessoas com essa idade não podem entrar aqui. Ou seja, o Brasil, de uma certa forma, já deu indicativos de que vai fixar uma idade para usar rede social e para usar inteligência artificial. E aí você vai me perguntar, mas qual que é a idade que vão colocar para usar o ChatGPT? Cara, hoje essas plataformas se autoclassificam. O ChatGPT se autoclassifica como disponível e recomendada para maiores de 14 anos. Mas no futuro, segundo as informações que estão rolando ali no Ministério da Justiça, é muito difícil que o ChatGPT não seja classificado de fato para 14 anos ou para 16 anos. Isso quer dizer que, combinado com o ECA Digital, ele vai ter que proibir todo mundo que tem idades abaixo dessas que eu disse. Dessa forma, o Brasil vai entrar nessa ciranda de autorizar e discutir quem é que pode ou não entrar nas plataformas de inteligência artificial e de redes sociais, Diogo. Isso vai mudar bastante esse cenário digital, trazendo mais segurança para as crianças. E eu acho bem acertado esse movimento do Brasil de colocar esse novo eixo que você colocou, né, da interatividade. Porque até então a gente olhava muito para a questão dos conteúdos de uma forma muito passiva. Só que hoje as crianças, elas não só consomem aquele conteúdo de forma passiva, elas são influenciadas, inclusive, com a entrega desses conteúdos passivos pelos algoritmos, mas mais do que isso, elas estão cada vez mais interagindo dentro dessas plataformas, seja por meio de um jogo, né, de algum tipo de interação num jogo, ou por meio de comunicação também, chats. Então, o fato da classificação indicativa olhar para essas questões que podem trazer, inclusive, mais riscos para as crianças é fundamental, né? Então, por exemplo, esse é um tipo de chat que permite envio de mensagens de pessoas desconhecidas, né? Vai trazer uma série de novos tipos de classificação. Então, acho que é uma coisa bem acertada e se conecta ao que o mundo está fazendo também. Uhum. E é bom destacar que o ECA Digital também obriga as plataformas a impor controles de parentalidade para os pais irresponsáveis. E, em alguma medida, isso vai agir de forma combinada com o veto a crianças e adolescentes até uma determinada idade. Porque com esses controles, os pais vão poder dizer assim, ok, essa plataforma é para maiores de 16 anos, mas eu sou responsável pela criança e eu autorizo que ela possa usufruir do que é oferecido aqui dentro, ainda que ela tenha 13, 14, 15 anos. É bom a gente deixar isso claro, porque uma das coisas que estão se discutindo sobre como vai ser implementado é esse ponto. Como esses controles de parentalidade vão funcionar e como a verificação etária vai funcionar também. E tudo isso começa a funcionar a partir de março do ano que vem. Ou seja, acabou o carnaval, começou esse tipo de regra. A gente vai ter muita coisa para discutir aqui, né? Muita coisa. E eu tenho muitas dúvidas também, principalmente em relação à classificação por meio da interação, né? Então, que tipo de interatividade que vai levar a ser classificado como 12 ou 15 anos, ou 16 anos, né? Então, essa é uma questão importante aí para ter mais clareza desses critérios e quesitos de uma classificação. Que isso é um pouco mais claro, né, para os conteúdos, porque a gente tem isso já há décadas no Brasil, mas agora com a questão da interação é uma dimensão nova, né? Então a gente vai precisar entender melhor também e discutir isso. E acho que tem bastante evidências da área da pesquisa que pode auxiliar nesse processo.
Mas isso são cenas dos próximos capítulos e quando sair a classificação, pode ter certeza que a gente vai contar aqui em Deu Tilt. Qual?